Já se passaram 2 semanas desde que o conflito na Síria deu uma reviravolta impressionante, com as forças da oposição avançando de forma avassaladora. Em questão de dias, quase 8.000 km² de território mudaram de mãos, enquanto arsenais inteiros de equipamentos militares modernos foram capturados. Entre os troféus, destacam-se os tanques russos T-90 de última geração e aeronaves de combate, além de um número crescente de soldados inimigos neutralizados. A ofensiva não dá sinais de recuo e, a cada hora, novas baixas são registradas entre as tropas leais ao regime. Um ataque preciso com mísseis e HIMARS atingiu em cheio um posto de comando russo, ceifando a vida de 12 militares, 4 deles oficiais de alta patente. O ataque ocorreu durante uma cerimônia de premiação, transformando o que deveria ser um momento de reconhecimento em uma tragédia. Enquanto isso, na Rússia, as operações de recrutamento forçado continuam a todo vapor. Imagens chocantes mostram estudantes sendo arrancados de suas casas pela polícia, levados à força para centros de alistamento. Relatos de batidas policiais em massa se multiplicam por Moscou, revelando uma realidade cada vez mais sombria. Os soldados russos no fronte não têm do que se orgulhar. Mensagens desesperadas chegam de todos os lados, alguns denunciam a falta de suprimentos básicos como água e comida, enquanto outros reclamam de comandantes que desviam os pagamentos. Há ainda aqueles cujos familiares são ameaçados ou até assassinados por revelarem a verdade sobre as reais perdas do exército russo. A situação é caótica, e a cada dia, novas provas desse colapso surgem. Para ficar por dentro de tudo o que acontece, acompanhe nossos vídeos. Cada curtida, comentário e inscrição no canal faz diferença, ajudando a levar essas informações adiante. As assinaturas, em especial, são fundamentais para ampliar nosso alcance. E se você quiser ir além, pode apoiar financeiramente o trabalho através da plataforma Patreon, disponível no link da descrição. Lá, você escolhe o nível de contribuição e recebe benefícios exclusivos, como acesso a chats privados, menção no final dos vídeos e conteúdo restrito. Outra forma de ajudar é adquirindo nosso serviço de VPN. Desenvolvido especialmente para você, ele permite contornar qualquer bloqueio na internet, garantindo acesso irrestrito a informações. Trabalhamos incansavelmente para manter o serviço ativo, e até agora, conseguimos resistir a todas as tentativas de censura. Com o VPN, você decide o que ler, assistir ou ouvir, sem interferências de governos autoritários. Além disso, reduz seu rastro digital, uma vantagem crucial nos dias de hoje. As compras podem ser feitas com cartões russos ou estrangeiros, e cada aquisição fortalece nosso canal. Agora, voltando ao fronte sírio, os últimos dias foram marcados por avanços significativos das forças opositoras. Em menos de uma semana, elas conquistaram mais de 72.000 km², superando até mesmo os recordes de ofensivas anteriores. Segundo relatos, unidades especializadas em drones estão desempenhando um papel decisivo, combinando táticas tradicionais com tecnologia de ponta. Só no dia 2 de dezembro, 11 alvos foram destruídos, incluindo um tanque de 130 mm, veículos de transporte de tropas, um helicóptero e um sistema de mísseis antiaéreos, tudo a dezenas de quilômetros da linha de frente. Enquanto isso, imagens noturnas mostram o céu iluminado por explosões na região de Hama, onde os combates mais intensos estão ocorrendo. As tropas do regime tentam desesperadamente conter o avanço opositor, mas a resistência parece cada vez mais frágil. Em outras frentes, os rebeldes capturam equipamentos valiosos, como tanques P-90 fornecidos pela Rússia após 2015, além de fazerem dezenas de prisioneiros entre soldados em fuga. Nas áreas recém-conquistadas, as autoridades civis já começaram a distribuir ajuda humanitária. Líderes de diferentes grupos étnicos e religiosos garantem que não haverá perseguições, uma promessa que, dadas as atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico e pelo regime nos últimos anos, soa como um alívio. Vídeos mostram a vida cotidiana voltando ao normal em algumas regiões, mas é preciso cautela. Não se engane, tanto as forças do regime quanto os grupos extremistas são responsáveis por violência indiscriminada. O ideal seria que ambos se destruíssem mutuamente, poupando a população civil de mais sofrimento. Enquanto isso, a Rússia voltou à sua estratégia predileta: bombardeios indiscriminados contra alvos civis. Hospitais, escolas e bairros residenciais na província de Idlib, reduto da oposição, foram atingidos. Pelo menos 5 instalações foram danificadas, incluindo o Hospital Universitário de Al-Atareb. Jornalistas independentes confirmaram por geolocalização que os ataques atingiram áreas claramente identificadas como civis.
Ainda não há números oficiais de vítimas, mas é certo que a tragédia está longe de acabar. O conflito na Síria está longe de uma resolução, e a Rússia continua a desperdiçar recursos e vidas em uma guerra sem perspectiva de vitória. A perda de influência sobre o regime de Assad é apenas uma das muitas consequências desse fracasso estratégico. Nos próximos dias traremos uma análise detalhada sobre os desdobramentos na Síria, incluindo a captura de sistemas de defesa antiaérea, um golpe significativo para as ambições russas na região. Esses sistemas, muitas vezes fornecidos por países como a Turquia, costumam ser usados com restrições para evitar danos a aeronaves civis. Agora, nas mãos da oposição, eles representam uma ameaça real à superioridade aérea russa, forçando Moscou a repensar suas táticas. A guerra aérea é um dos pilares do poder militar moderno, e sem ela, qualquer exército perde grande parte de sua capacidade de projeção. Se a oposição síria conseguir manter o controle desses sistemas, os bombardeios russos se tornarão muito mais arriscados, limitando sua eficácia. Por enquanto, o conflito segue em um impasse sangrento, mas cada dia traz novas reviravoltas. Fique atento, porque a história ainda está sendo escrita. Eis a guerra se desenhando em múltiplas frentes, onde cada movimento estratégico pode definir o rumo dos próximos meses. Na Síria, a oposição não apenas resiste, mas avança, e o arsenal antiaéreo em suas mãos não é mero detalhe. Sistemas como os Pantsir, S-1 Buk, M-2 e até os temidos S-200 transformam o céu em um campo minado para a aviação russa. Cada decolagem se torna uma aposta, cada missão, um risco calculado contra a possibilidade de perder mais um jato ou helicóptero. Moscou sabe disso. E se antes os bombardeios eram uma demonstração de força, agora se tornam um exercício de cautela. A pergunta que paira é: até quando a Rússia aceitará pagar esse preço? Enquanto isso, na Ucrânia, a política europeia se arrasta em gestos simbólicos que pouco mudam a realidade no terreno. Olaf Scholz chega a Kiev como uma figura já condenada pelo próprio tempo, um líder em fim de mandato, cujas promessas são vazias até para seus aliados. Seu discurso sobre apoio incondicional é recebido com ceticismo, afinal, a Alemanha já demonstrou, repetidas vezes, que suas palavras raramente se traduzem em ação. Os 150 milhões de euros em ajuda militar anunciados durante a visita? Nada além de velhas promessas recicladas, como os lançadores para os mísseis Patriot, já divulgados meses antes. O que resta é a foto protocolar com Zelensky, um registro que nas redes vira piada, mais um pacote de ajuda que não chega, mais um político que não decide. Scholz é a personificação da pata manca, um chanceler cujas decisões podem ser revertidas pelo próximo governo, um homem cujas ameaças, como há de enviar Taurus à Ucrânia, são recebidas com desdém até pelos próprios generais russos. Mas se na Europa a hesitação reina, em Moscou a máquina de propaganda trabalha a todo vapor para moldar a narrativa da vitória, mesmo antes de ela existir. O Kremlin já prepara o terreno para vender ao povo russo um desfecho que na prática pode ser qualquer coisa, menos uma conquista clara. Reuniões com governadores, discursos sobre objetivos alcançados, a promessa de novos territórios anexados, tudo isso faz parte de um roteiro cuidadosamente ensaiado. A questão é: como convencer uma sociedade que já viu milhares de seus filhos voltarem em caixões, ou pior, como lidar com os veteranos que, sem perspectivas, podem se tornar uma bomba-relógio social? A resposta do regime é simples: controle da informação, glorificação seletiva e, acima de tudo, a construção de um mito. Afinal, em uma guerra onde a verdade é a primeira baixa, a vitória não precisa ser real, basta que seja convincente. Enquanto isso, no fronte, a violência não dá trégua. Ataques com drones e mísseis continuam ceifando vidas em cidades como Dnipro e Kherson, onde civis pagam o preço de uma guerra que não escolheram. Um voluntário conhecido, um ônibus cheio de passageiros, um prédio residencial em chamas. As vítimas se acumulam, mas a narrativa russa insiste em chamar isso de operação especial. A ironia é cruel. Enquanto o Kremlin planeja discursos sobre paz e estabilidade, suas forças deixam um rastro de destruição que nenhuma propaganda conseguirá apagar. E os verdadeiros perdedores? Os mesmos de sempre. Os que morrem sob os escombros, os que fogem sem ter para onde ir, os que um dia terão que reconstruir o que sobrou de suas vidas. A história ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: as peças no tabuleiro se movem rápido, e quem não acompanhar cada jogada corre o risco de ser surpreendido. Fique atento. O que vem pela frente pode mudar tudo. As imagens que chegam do fronte não deixam dúvidas: a guerra não perdoa hesitações. Cada ataque ucraniano, cada contraofensiva russa,
é um lembrete brutal de que neste conflito não há espaço para erros de cálculo. E quando as bombas caem sobre um quartel durante uma cerimônia, quando os mísseis encontram seus alvos com precisão cirúrgica, não são apenas números que se perdem. São vidas que se apagam em segundos, sonhos que se desfazem entre a fumaça e os escombros. O que aconteceu em Kursk não foi um acidente. Foi uma operação calculada, um golpe no coração da máquina de guerra russa. Dúzias de soldados abatidos em formação, oficiais mortos no momento em que erguiam suas vozes para celebrar uma data simbólica. A mensagem é clara: não há lugar seguro, não há rotina que não possa ser interrompida pela morte. E se as redes de camuflagem não foram suficientes, se os sistemas de defesa falharam, a pergunta que fica é uma só: quem dentro das próprias fileiras está alimentando o inimigo com informações? Enquanto isso, a terra treme sob o peso dos tanques destruídos. Os drones ucranianos não dão trégua, caçando blindados como predadores implacáveis. Cada BMP-8 queimado, cada veículo de assalto reduzido a sucata, é uma prova de que a superioridade numérica russa não se traduz em vitória. Os números não mentem: para cada peça de equipamento ucraniano perdida, 4 russas são deixadas para trás. E cada uma delas representa não apenas um investimento desperdiçado, mas também a vida de quem estava dentro: homens mal treinados, ex-presidiários jogados na linha de frente como carne de canhão, abandonados por comandantes que fogem ao primeiro sinal de perigo. A guerra é um jogo de xadrez sangrento, e a Ucrânia está movendo suas peças com precisão. Cada soldado russo morto em Kursk é um a menos para reforçar outras frentes, um a menos para pressionar Pokrovsk ou avançar em direção a Chasiv Yar. Moscou joga tudo o que tem, porque sabe que o tempo não está a seu favor. Os reservistas são convocados às pressas, os últimos estoques de equipamentos são esvaziados, os generais apertam o passo e porque no fim das contas, não se trata apenas de território, trata-se de sobrevivência. E é aqui que a sua ajuda se torna decisiva. Enquanto os políticos discutem tréguas e os analistas debatem cenários, os soldados ucranianos seguem lutando com o que têm. Mas eles precisam de mais. Precisam de drones que vejam além do horizonte, de equipamentos que os mantenham vivos, de suprimentos que cheguem antes que o inimigo. Cada doação, por menor que seja, é um passo a mais na direção da vitória. Cada real, cada euro, cada criptomoeda enviada é uma arma a mais nas mãos de quem está na linha de frente. Os rapazes do batalhão de drones não pedem luxos. Pedem o básico: peças de reposição, baterias, sistemas de comunicação. Coisas que para nós podem parecer simples, mas que para eles significam a diferença entre ver o amanhecer e ser engolido pela escuridão. E eles não têm tempo para esperar. Cada dia de atraso é um dia a mais de risco, um dia a mais em que o inimigo pode avançar. Por isso não espere. Não deixe para depois. O momento é agora. A fila de pedidos é longa e a urgência não pode esperar. 3, 4 semanas de espera podem ser a diferença entre uma missão bem-sucedida e um fracasso com consequências irreversíveis. Quando você vê um apelo como este, saiba que ele já deveria ter sido atendido ontem. Então, faça a sua parte. Compartilhe, doe, pressione. Porque no fim, a guerra não será decidida apenas nos campos de batalha, mas também na capacidade de quem está fora deles de sustentar quem está dentro. A Ucrânia não luta apenas por seu território. Luta por um futuro em que a palavra paz não seja apenas um intervalo entre duas guerras. E esse futuro começa com cada um de nós. A linha de frente não está apenas se movendo. Ela está se despedaçando. Cada metro conquistado pelo inimigo não é apenas terra perdida, mas tempo roubado de quem luta para mantê-la. E em Kurashov, o relógio já não marca horas, mas segundos. As forças russas avançam como uma maré de ferro, cercando posições, estrangulando rotas de suprimentos, transformando cada colina, cada rua, cada prédio em um campo de batalha onde a diferença entre vitória e derrota se mede em granadas e resistência. Eles não estão apenas tentando tomar a cidade, estão tentando apagar sua existência, tijolo por tijolo, com artilharia, drones e uma determinação que só a impunidade alimenta. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você veja. Por mais que empurrem, por mais que destruam, por mais que mintam sobre avanços decisivos, a Ucrânia não cede. Não porque tenha recursos infinitos, mas porque cada soldado, cada voluntário, cada civil que ainda resiste sabe que desistir não é uma opção, é uma sentença. E é por isso que enquanto Moscou joga seus homens como peças descartáveis em direção a Pokrovsk, Avdiivka ou Chasiv Yar, as forças armadas ucranianas fazem o impossível, seguram, contra-atacam, adaptam-se. Um BTR-4 da Guarda Nacional não precisa de números para vencer, precisa de precisão.
E quando um pelotão russo avança sob a cobertura da noite, pensando que a escuridão os esconde, são os operadores de drones ucranianos que os encontram primeiro. Não há heroísmo nos comunicados russos, apenas cadáveres contabilizados como baixas aceitáveis. Mas na Ucrânia, cada vida salva é uma vitória. Cada posição mantida, um golpe no moral do invasor. Eles falam em encerrarem bolsões, em cortarem linhas de suprimento, em dominarem o centro urbano. Mas o que realmente estão fazendo é testando até onde podem ir antes que o mundo se canse de assistir. A resposta? Não vão descobrir. Porque enquanto eles avançam com tanques e mentiras, nós avançamos com algo mais poderoso, a verdade. Cada doação, cada compartilhamento, cada voz que se levanta contra a indiferença é um muro erguido contra a máquina de guerra russa. Eles contam com nosso silêncio. Contam com nossa exaustão. Contam com a ideia de que no fim todos desistirão. Mas desistir não é uma opção. Não quando 57 soldados russos morrem por dia em um único setor. Não quando cada metro quadrado de terra ucraniana é regado com o sangue de quem a defende. Não quando, por trás das estatísticas frias de avanços e recuos a famílias separadas, crianças escondidas em porões e uma nação inteira lutando para que a palavra casa não se torne um conceito do passado. A Rússia joga com o tempo, apostando que o cansaço nos vencerá antes que suas tropas. Mas o tempo também é nosso aliado, porque cada dia que resistimos é um dia a mais para que o mundo acorde, para que os suprimentos cheguem, para que as sanções mordam, para que a justiça, enfim, prevaleça. Eles mentem sobre suas brigadas fantasmas, sobre suas vitórias inventadas, sobre números inflados de baixas ucranianas. Mas a realidade não se dobra a comunicados falsos. A realidade é que, enquanto escrevo estas palavras, há soldados ucranianos segurando posições com munição contada, com drones improvisados, com a coragem de quem sabe que não pode falhar. A realidade é que em Kharkiv e em Donetsk e em Kherson, há civis que se recusam a deixar suas casas, mesmo quando as bombas caem ao lado. A realidade é que, do outro lado da linha de frente, há um exército que só sabe avançar porque alguém, em algum lugar, decidiu que vidas ucranianas não valem o suficiente para serem poupadas. Então não pergunte o que a Ucrânia pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela Ucrânia. Porque esta guerra não será vencida apenas com armas, será vencida com a convicção de que nenhum povo deve ser deixado sozinho diante da barbárie. Compartilhe. Doe. Exija. Não deixe que a fadiga vire cumplicidade. Não deixe que o ruído das mentiras abafe o grito daqueles que ainda lutam. Porque quando a história olhar para trás, não serão os generais ou os políticos que definirão quem estava do lado certo. Serão as pessoas comuns que escolheram não desviar os olhos. E essa escolha começa agora. Porque a verdade não se esconde atrás de setas desenhadas em mapas ou de vídeos reciclados como troféus de uma guerra que não existe. A propaganda russa não precisa de fatos, precisa apenas de olhos cansados, de mentes distraídas, de quem ainda acredita que algo está sendo conquistado, enquanto corpos se amontoam e cidades viram escombros. Mas a realidade não se deixa manipular por narrativas fajutas. Ela grita nos depoimentos de soldados abandonados à própria sorte, nos relatos de fome que se alastram pelas trincheiras como um segundo fronte, nas vozes daqueles que, mesmo cercados pela mentira, encontram coragem para denunciar. Eles não são heróis. São homens comuns arrastados para uma máquina de guerra que os trata como peças descartáveis. Como o estudante de 22 anos arrancado de casa sem aviso, sem documentos, sem direito à defesa, apenas um corpo a mais para ser jogado na linha de frente, onde a fome e o frio já matam mais do que as balas. Ou como os voluntários forçados a carregar suprimentos podres para posições onde seus próprios companheiros definham, enquanto generais em gabinetes aquecidos contabilizam avanços em quilômetros de terra arrasada. Não há glória nisso. Há apenas o desespero de quem percebe tarde demais que foi transformado em bucha de canhão. As denúncias se multiplicam. Soldados gravam vídeos chorando, implorando por comida, descrevendo como são obrigados a comer ração animal enquanto seus superiores desviam os mantimentos. Outros abandonam as posições, jogam fora os kits de sobrevivência estragados e fogem, não por covardia, mas porque preferem morrer livres a apodrecer em nome de uma causa que não é deles. E enquanto isso, a máquina de recrutamento não para. Caçam jovens nas ruas, nos metros, nas universidades, como se a vida de um estudante de comunicação ou de um futuro médico valesse menos do que um ponto em um mapa. Não há alistamento voluntário quando o Estado invade sua casa, arranca você da escada e o joga em um caminhão rumo ao inferno. A pergunta não é mais se isso está acontecendo. A pergunta é: até quando vamos fingir que não vemos?
Até quando vamos aceitar que não é conosco, enquanto rapazes são sequestrados em plena luz do dia, enquanto soldados são deixados para morrer de fome, enquanto a mentira oficial tenta nos convencer de que tudo está sob controle? A guerra não se ganha com indiferença. Ela se alimenta do silêncio daqueles que poderiam gritar, da passividade daqueles que poderiam agir, da cumplicidade daqueles que escolhem olhar para o outro lado. Mas há uma saída. Há sempre uma escolha. Você pode compartilhar as denúncias, pressionar por respostas, apoiar quem está na linha de frente da verdade. Você pode se recusar a normalizar o absurdo, a aceitar que jovens sejam tratados como gado ou que soldados sejam abandonados à própria sorte. Porque no fim, quando os livros de história forem escritos, não serão as mentiras do Kremlin que definirão quem estava certo. Serão as vozes daqueles que se recusaram a calar. E essa recusa começa com um gesto simples: não desviar os olhos. Não hoje, não amanhã, nunca. Eis a verdade nua e crua que o Kremlin não quer que você veja. Soldados não são peças descartáveis em um tabuleiro de xadrez geopolítico. São filhos, maridos, pais, homens que assinaram um contrato com o Estado, não uma sentença de morte. E no entanto, o que acontece quando esse contrato é rasgado diante dos seus olhos? Quando um sniper como Alexander, com o corpo estilhaçado por explosões e ossos quebrados que nunca se soldaram direito, é deixado para apodrecer em uma maca sem atendimento médico? Quando lhe arrancam o telefone para que sua esposa, Diana, não possa gritar ao mundo que ele está sendo enviado de volta para a linha de frente com a mão mutilada, os nervos destruídos e 2 fragmentos de metal ainda cravados na carne? Isso não é incompetência. É política de Estado. Uma política que transforma hospitais militares em fábricas de inválidos, onde feridos são declarados aptos entre uma consulta e outra, sem exames, sem tratamento, sem dignidade. Uma política que premia comandantes por mentiras, como os do 191º Regimento, que falsificam relatórios sobre posições já perdidas enquanto seus homens morrem em ataques sem apoio, e pune quem ousa denunciar. Você acha que é coincidência que no 12º Regimento de Tanques, os soldados que se recusam a pagar propinas aos oficiais sejam enviados para as missões mais suicidas? Ou que na 4ª Brigada, os mortos sejam zerados nos registros para que suas famílias nunca recebam indenizações? Eles contam com o seu silêncio, com a sua pressa em virar a página, em acreditar que é assim mesmo, ou que alguém está resolvendo. Mas a história não se escreve com desculpas. Ela se escreve com nomes: Alexander, que hoje não consegue mais sentir as pernas ao abaixar a cabeça, os soldados do 137º Regimento, que antes eram chamados de Regimento da Morte, e agora, graças à pressão pública, têm uma chance mínima de sobreviver. As mães como Natália, que enterram seus filhos sabendo que suas mortes foram apagadas dos arquivos como se nunca tivessem existido. Cada um desses casos é um fio em uma teia maior, uma teia que só se sustenta porque alguém, em algum lugar, ainda escolhe não enxergar. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Até quando você vai deixar que outros decidam o que merece a sua atenção? Até quando vai aceitar que a vida de um soldado vale menos que um comunicado oficial? A Rússia não tem tanques suficientes, nem mísseis, nem generais competentes. Mas tem algo que você pode tirar dela: a sua cumplicidade. Cada vez que você compartilha uma denúncia, pressiona um deputado, exige respostas, está arrancando um pedaço dessa máquina de mentiras. Cada vez que se recusa a normalizar o inaceitável, está dizendo ao Kremlin que suas vítimas não serão esquecidas. Eles querem que você acredite que nada pode ser mudado. Mas a verdade é que tudo já mudou porque agora você sabe. Agora você viu os raios-x de mãos deformadas, ouviu as gravações de comandantes ameaçando subordinados, leu os relatos de famílias que nunca receberam os corpos de seus filhos. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso? Porque no dia em que os livros de história forem escritos, não serão as desculpas esfarrapadas do Ministério da Defesa que ficarão registradas. Serão as vozes daqueles que escolheram não se calar. E essa escolha começa agora. Com você. Com um clique, um compartilhamento, uma pergunta incômoda. Com a recusa em desviar os olhos. Porque a indiferença também é uma arma, e ela está apontada para o lado errado. E o comandante sabia de tudo. Não escondia nada, mas também não punia, porque no fim das contas, quem se importa? Para ela, a mãe que enterrou o filho, a verdade é simples. Eles o espancaram até a morte, e o oficial responsável assistiu a tudo sem mover um dedo. Essa é a história dos soldados russos. Uma engrenagem de ataques suicidas, de carne para canhão jogada contra trincheiras, de unidades inteiras dizimadas porque alguém lá em cima decidiu que vidas não valem o papel onde são escritas as ordens.
E quando um sobrevivente ousa falar, quando um desertor tenta alertar os outros, o que acontece? Silêncio. Ou pior, desaparecimento. É isso que chamam de exército. Uma máquina que devora seus próprios homens, que os trata como peças descartáveis e depois os enterra em valas comuns sem nome. E se você aí do outro lado, ainda acredita que está do lado certo dessa guerra, que está defendendo alguma coisa além da própria covardia, então entenda uma coisa: as regras do jogo valem para todos. Se vocês acham que podem invadir um país, matar civis, estuprar mulheres e depois voltar para casa como heróis, saibam que o outro lado também sabe jogar. E joga melhor. As chances de um soldado ucraniano voltar para casa são maiores do que as suas. Porque eles lutam por algo real, vocês lutam por mentiras. Então, soldado russo, você tem 3 opções. A primeira é continuar nessa marcha rumo ao matadouro. Se é isso que escolhe, não espere clemência. Nós vamos continuar financiando drones, treinando atiradores, aprimorando cada detalhe para que sua morte seja rápida, ou lenta, se a sorte não estiver do seu lado. A segunda opção é desertar. Já ajudamos centenas a cruzar a fronteira, a deixar para trás essa máquina de morte. Você pode parar de ser cúmplice. Pode parar de ser um problema para nós, e quem sabe um dia para sua própria consciência. A terceira é se render. Não é vergonha. É sobrevivência. E acredite, você vai comer melhor como prisioneiro do que como soldado na linha de frente. Já ouvimos relatos: enquanto vocês roem rações podres e bebem água de poças, nossos prisioneiros recebem comida quente, assistência médica, direitos garantidos. A escolha é sua. Mas lembre-se, cada segundo que você passa nesse sistema, cada ordem que obedece, cada vida que tira ou deixa de salvar, é uma mancha que não vai sair. E quando a história for escrita, não serão as desculpas do Kremlin que vão ecoar. Serão os nomes dos que tiveram coragem de dizer não, dos que preferiram viver, ou morrer, com dignidade. Então, o que vai ser? O uniforme que te sufoca? Ou a chance de respirar de novo? As portas estão abertas. Basta ter a coragem de atravessá-las.